E como é importante refletir sobre a exaltação da Santa Cruz. A Igreja, ao longo da sua história, sempre reconheceu a cruz de Cristo. Eu me recordo que quando eu tinha iniciado a minha experiência com Deus, poucos anos depois da minha experiência com Deus, acredito que talvez o primeiro ou o segundo ano, né, que eu tive essa experiência, um protestante me viu com uma cruz no peito, e esse protestante que nem me conhecia disse: como você carrega no seu peito a arma que tirou a vida do seu Senhor? Esse é o raciocínio que os protestantes muitas vezes têm sobre a cruz. E essa visão sobre a cruz não diz realmente o que significa a cruz de Cristo. O que significa a cruz de Cristo? A solenidade que nós estamos celebrando hoje, essa festa que celebramos hoje, ela é lá do início do cristianismo, no século IV, início do século IV. Os cristãos, desde o início, compreenderam que Jesus, ele transformou a cruz na árvore da vida. A cruz, para nós, não é um instrumento de morte, como esse protestante disse para mim. A cruz não é instrumento de morte. Até porque, como nós sabemos, aqueles que morriam na cruz eram os homens que cometiam os maiores pecados, ou melhor, os maiores atos de morte, de assassinato. Essas pessoas que cometiam o mal na vida social, a punição era a cruz. A punição era a cruz. Mas o nosso Deus, ele não cometeu nenhum tipo de mal para ser levado à cruz, como tantos que viveram uma vida de erro, de pecado. Jesus não tinha feito nada disso. Jesus é o justo que carregou sobre si o pecado da humanidade inteira. Como a palavra de Deus também diz, ele se fez maldito. Em que sentido? Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus, aquele que vive uma vida de santidade. Nele não há mal algum, mas ele carregou toda a maldade do coração do homem. A ponto do texto bíblico chegar a dizer, ele se fez maldito. Queridos irmãos, precisamos entrar nesse grande mistério da cruz de Jesus e descobrir que nela está a máxima expressão do amor de Deus pela humanidade. Vocês pararam para pensar, já em algum momento da vida de vocês, pararam para pensar que se Jesus Cristo precisasse viver tudo aquilo que ele viveu e derramar o seu sangue na cruz somente por uma pessoa, ele teria feito aquilo que ele fez por todos nós. Jesus teria feito, se necessário fosse, a mesma coisa que ele fez pela humanidade inteira. Para salvar a humanidade inteira, ele teria feito, se necessário fosse, por uma única pessoa. É por isso que nós devemos olhar para a nossa vida e olhar para o dom da salvação com essa graça pessoal. Ao olhar para a cruz, eu olho para uma graça pessoal. Jesus
deu a vida por mim. O amor de Deus é concreto. O amor de Deus é gratuito, é pessoal. O amor de Deus é misericordioso por uma única pessoa. Não devemos olhar para a nossa vida sem reconhecer essa grande graça que é o dom da salvação que Jesus nos deu através da cruz. Os nossos irmãos protestantes, felizmente, eles, ao olhar para a cruz em um templo católico, eles imaginam, e assim o dizem, que nós adoramos um Deus morto. Pelo contrário, nós não adoramos um Deus morto. Até porque a Eucaristia é Jesus ressuscitado. Nós não recebemos o corpo morto de Jesus na Eucaristia. Nós recebemos o corpo vivo, ressuscitado. Mas é claro que é necessário compreender que Jesus viveu um caminho que passou necessariamente pela morte, pela cruz. E alguns podem, muitas vezes, de modo até mesmo arbitrário, tentar excluir da sua vida a cruz. Eu quero Cristo, mas eu quero um Cristo sem cruz. Eu quero Cristo, mas eu quero um Cristo que, na minha vida, ele não peça coisas que sejam difíceis. Vocês se recordam que no domingo passado, Jesus, falando sobre os seus discípulos, Jesus diz: aquele que não assume a cruz. Não tem como alguém ser cristão se não compreender que dentro do mistério da cruz de Cristo, nós também somos envolvidos. Nós participamos também. A obra de Jesus, ela foi perfeita na cruz. Mas apesar da obra de Jesus ter sido perfeita, São Paulo vai dizer que completa na sua carne aquilo que faltou do sacrifício de Cristo. E a gente imagina, mas aconteceu, essa obra de Cristo, ela é incompleta? Nós precisamos de mais alguma coisa? Ficou necessitando de algo para que a obra de Cristo se completasse? Ela foi completa, ela foi perfeita. Mas, evidentemente, que nós também somos chamados a participarmos dessa obra de Cristo. Em outras ocasiões já disse para vocês que nós também, através da nossa vida cristã, nós também vivemos a experiência de ser instrumento de Deus para que o homem encontre a salvação. Por isso que o nosso sofrimento, as ofertas que nós fazemos, tudo tem também um caráter de salvação. Evidentemente, quando unida a Cristo. Evidentemente que quando nós unimos a nossa vida, os nossos sofrimentos a Cristo, essa oferta, ela tem um caráter salvífico. Por nós mesmos, qualquer sofrimento, qualquer dor, não teria valor algum. Queridos irmãos, gostaria de trazer para vocês um canto que nos ajuda a refletir muito bem sobre esse mistério da cruz de Cristo. Os santos da Igreja Católica, os santos, eles descobriram na cruz um caminho seguro, que forjava no coração deles um desejo de, cada dia, ter a sua vida transformada. Nós sabemos que Santa Teresa d'Ávila, uma das experiências que ela viveu, foi a experiência com Jesus, com as suas mãos atadas e o seu corpo todo purulento, ferido. E aquele corpo ferido, quando ela estava diante daquela imagem, aquela experiência automaticamente inflamava o coração dela, porque recordava para ela o amor
que Deus tinha por ela. O sofrimento que Jesus viveu por ela. Os santos, ao longo da história, também viveram as mesmas experiências. Muitos santos meditavam a paixão do Senhor. Por isso que é tão importante, isso a gente faz anualmente, na Semana Santa, mas como é importante que diante dos nossos olhos tenhamos sempre a cruz de Cristo, para nós nunca esquecermos desse ato de kenosis, esse ato que expressa de modo tão profundo a kenosis, como nós escutamos hoje na segunda leitura. Jesus se abaixou, se esvaziou, viveu uma profunda kenosis. E essa experiência de abaixamento de Jesus deve nos levar a cada dia a refletirmos sobre o seu amor que, por cada um de nós, se abaixa. Tem uma frase que está no Catecismo da Igreja Católica que diz algo que me enche muito meu coração. Acredito que vocês, quando escutarem, também vão entender bem e tem muito a ver com o que eu acabei de falar sobre Santa Teresa. A frase diz: o coração humano se converte a olhar para aquele que fora transpassado pelos seus pecados. Experiência de Santa Teresa, a experiência dos santos, a olhar para o sacrifício de Jesus, o coração é transformado. Essa música que nós conhecemos muito bem, normalmente na Semana Santa nós cantamos, ela fala muito sobre isso. É uma poesia feita pelos nossos irmãos, pelo Nicodemos, e acredito que teve a participação desses outros irmãos aqui citados no Cantai. A música Belíssima Esposa, ela diz assim: beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. A paixão de Jesus, vejam, beijo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. A paixão de Jesus nos liberta das nossas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Como a gente sabe muito bem, o que está presente no corpo de Cristo, nas suas mãos, as suas chagas e as suas feridas, elas nos recordam dos nossos pecados. Elas apagam, elas curam, elas libertam o coração do homem. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Vejo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Vejo teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Vejo tuas vestes que esconderam minhas misérias. As vestes de Jesus esconderam a nossa nudez, as nossas misérias, os nossos pecados. Vergonha não há, me adornas com amor. Vejo os lençóis que envolveram teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração, revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Que belíssima poesia. Porque retrata muito bem o que significa a experiência que nós devemos fazer quando nós meditamos sobre a paixão de nosso Senhor. Por isso, irmãos, nós queremos pedir ao Senhor que nesta festa da exaltação,
nós saiamos realmente com o nosso coração renovado, cantando um hino novo, um hino esponsal, cantando e celebrando as misericórdias de Deus, mas ao mesmo tempo recordando as obras de Deus. Não podemos nos esquecer das suas maravilhas. Das obras do Senhor, não te esqueçam. Nós não podemos nos esquecer das obras de Deus. É importante fazer memória e trazer a nossa memória, alimentar a nossa memória dessa bondade de Deus. Que não fique no passado, até mesmo porque a obra de Jesus que aconteceu na cruz se atualiza em cada Eucaristia. Mas que não fique no passado esse grande mistério do amor de Deus. E que todas as vezes que a gente celebre a Eucaristia, todas as vezes que nós tenhamos diante de nós o crucifixo ou nas nossas mãos, nós permitamos que o Espírito Santo nos leve também a cantar um hino esponsal diante das maravilhas de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Primeiro, Criador do céu e da terra, nosso Senhor, creio que vive pelo poder do Espírito Santo, nascida este ano, agradecer a Deus Pai, para demonstra esse nosso os reafirmos, sentar à direita de Deus Pai, dos poderes. Jesus vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja